Queremos agradecer ao pastor Yuri pela apresentação musical e o sentimento que nós temos quando nós entramos aqui na igreja. Eu não sei quanto a vocês, mas às vezes nesse último mês nós acompanhamos bastante o culto através da transmissão. E quando você está em casa, você acompanha ali de uma outra maneira, né? Você tem a movimentação que acontece dentro de casa, a postura que você está em casa, de repente mais tranquilo. Mas quando você entra aqui dentro da igreja e você olha para o templo, para essa dimensão e para o louvor que acontece de maneira presencial, eu tenho certeza que isso nos aproxima ainda muito mais de Deus. E nós temos que agradecer por esse privilégio de estarmos nesse sábado aqui na igreja. E eu sei que é um ano muito difícil. Nós começamos 2021 com tantas coisas acontecendo. A pandemia não terminou. E nós precisamos cuidar da nossa imunidade, mas cuidar da nossa vida espiritual. Eu quero cumprimentar cada irmão, cada membro da igreja, cada amigo que está acompanhando o nosso culto, a vocês também que fazem parte do nosso culto nessa manhã de sábado. Obrigado porque vocês estão aqui e aceitaram o nosso convite. Para nós é um privilégio poder nesse momento dirigir algumas palavras a vocês que receberam uma responsabilidade tão importante de dirigir o município de Taquara diante das crises que nós vivemos, mas que Deus possa nos capacitar nesse momento. E eu gostaria de começar as nossas considerações nessa manhã de sábado, convidando você para que você possa abrir a palavra de Deus no 5º livro da Bíblia, o livro de Deuteronômio, capítulo 17. Este é o último sermão de Moisés. Ele estava atrás de um púlpito, eu imagino improvisado, diante de uma igreja que ele pastoreou durante 40 anos, aonde ele viu pessoas nascendo, crianças nascendo, crescendo, aonde ele teve também que sepultar muita gente, porque praticamente toda aquela turma que saiu do Egito, com pouquíssimas exceções, eles morreram durante essa trajetória do deserto. E agora Moisés então está diante desse púlpito numa planície e ele está pronunciando o seu último sermão. Logo após essas palavras, Moisés ele deixa o púlpito e ele sobe o Monte Nebo, aonde ele vai morrer. E ele morre não porque está adoecido, porque está cansado, mas ele descansa, morre, porque Deus, naquele momento, estava chamando o seu servo para o descanso e, ao mesmo tempo, reprovando algumas atitudes erradas na vida de Moisés. O contexto daquilo que nós estaremos compartilhando com vocês é Moisés é um profeta de Deus. E não havia rei em Israel. Havia aquele povo que havia saído do Egito, que eram escravos, estavam agora no deserto. É aquilo que nós chamamos o povo hebreu. A proposta de Deus era formar uma nação, a nação que nós conhecemos como nação de Israel. Mas para que isso acontecesse, Deus tinha um plano. E o plano de Deus era que esse povo conquistasse as cidades, formasse então uma comunidade onde Deus seria representado através de sacerdotes. Mas como as estruturas políticas ao redor era constituída por reis, Deus sabia que em algum momento o povo de Israel iria solicitar que autoridades fossem constituídas, que reis fossem estabelecidos sobre Israel. Então agora Deus profeticamente usa Moisés para dizer assim: Moisés, lá no futuro eles vão escolher reis, representantes. E quando esses representantes forem escolhidos,
eu quero que você transmita algumas orientações para eles. Então Deus agora está transmitindo, através de Moisés, algumas orientações para os futuros reis de Israel. E talvez você me pergunte assim: pastor, e o que eu tenho a ver com isso? Eu não sou nenhum líder de uma comunidade, de um município, de um país, mas se o texto está aqui na Bíblia, isto quer dizer que aquilo que Deus registrou aqui, primeiramente é uma orientação para os futuros reis, para os futuros líderes, mas ao mesmo tempo, aquilo que está escrito aqui serve para a nossa caminhada cristã, para a nossa jornada cristã. Então, se coloque nesse papel, onde Deus está olhando para um grupo de pessoas que estão assumindo e assumiram responsabilidades diante do nosso município, mas também para aqueles que hoje estão vivendo a sua vida cristã. Vamos então ao texto, capítulo 17 de Deuteronômio, capítulo 17, o versículo 14 em diante. E eu leio assim: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham ao redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. E agora Deus começa a detalhar. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar ao povo ao Egito. Essa é a primeira coisa que o rei de Israel não deveria fazer, que um cristão não deveria fazer. E o texto continua: para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltarei por esse caminho. Então essa é a segunda coisa. Deus, ele diz para um cristão e para um rei que ele não deveria multiplicar cavalos, que ele não deveria fazer o povo voltar pelo mesmo caminho em direção ao Egito. E agora o versículo 17 diz assim: tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie. E agora a quarta coisa, diz assim: nem multiplicará muito para si prata e ouro. Deixe a sua Bíblia marcada, que nós voltaremos daqui a pouco. Nós temos aqui então o texto onde nós temos uma divisão muito clássica. Nós temos primeiramente 4 coisas que um rei, que um cristão jamais deveria fazer. E temos uma coisa que é prioridade, que jamais um rei e um cristão deveria deixar de fazer. É interessante como o texto foi construído, porque a primeira coisa que aparece no texto é que um cristão e um governante, um líder, jamais deveria multiplicar para si cavalos. E eu quero fazer uma relação desse texto do Antigo Testamento e renovar esse texto com algumas leituras do Novo Testamento, para a gente fazer algumas aplicações. Vejam só, o que representava aumentar o número de cavalos? No mundo antigo, os cavalos, eles possuíam uma função específica. Quando você ia para a guerra, e você então colocava ali uma equipe de homens com as suas armas em cima de um cavalo, ele se transformava em um tanque de guerra. Então o que Deus está dizendo é que o rei de Israel jamais deveria confiar na sua capacidade, no seu poder de guerrear, vencer
multiplicando cavalos, multiplicando tanques de guerra. Sabe, queridos, quando Jesus Cristo esteve aqui na terra, a mãe de Tiago e João, ela se aproximou de Jesus e ela fez um pedido. E o pedido dela foi o seguinte: para que quando Jesus estabelecesse o seu reino, para que um dos filhos se sentasse do lado direito e o outro sentasse do lado esquerdo. Esse foi o pedido. Aquela mãe, ela estava muito bem intencionada, porque na mente dela e na mente dos discípulos e na maioria das pessoas que estavam ao lado de Jesus, eles não compreendiam aquilo que nós compreendemos hoje a respeito do ministério de Jesus. E ela então suplicou: olha, no momento em que Jesus se tornar rei, nos libertar da opressão romana, que o meu filho esteja do seu lado, um lado direito, um do lado da esquerda. Apoio. Em outras palavras, esta mulher estava pedindo o quê? Que o meu filho, eles tenham influência, que eles tenham poder. Queridos, o próprio Jesus Cristo olhou para aquela mãe e disse assim: mãe, você acha que os seus filhos podem experimentar o cálice que eu estou para beber? É certo que João e Tiago, de uma certa forma, experimentaram, porque eles sofreram, um morreu como mártir, o outro foi exilado, mas quando o grupo de discípulos ouviu aquela mãe fazendo aquele pedido, eles ficaram enciumados, mais ou menos assim: por que nós não pedimos isso? Por que nós não tivemos essa ideia de pedir para Jesus já um lugar de destaque em um momento específico? Queridos, foi aí que Jesus olhou para aquele grupo de pessoas e ele disse assim, que quem quiser tornar-se grande entre vós, será aquele que serve. Sabe, muitas vezes nós confiamos demais em nossa capacidade de relacionamentos e de construirmos habilidades para aumentar, quem sabe, o nosso poder. Deus está dizendo para nós que jamais deveríamos confiar nesse tipo de poder, ou jamais deveríamos aumentar o poder, basear toda a nossa fé, toda a nossa gestão em estruturas, em atividades que vão nos tornar cada vez mais fortes. Essa semana eu vi uma imagem de um país que fez um desfile, e nesse desfile então ele apresentou ali algumas armas com capacidade de destruição de massa. Aquele desfile estava mostrando para a população, dizendo: nós temos poder. Deus está dizendo para nós que, como cristão, nós devemos confiar em outras coisas. Que outras coisas seria isso? Na realidade, confiar em outra coisa, que seria o nosso Deus. A segunda coisa que o texto menciona para nós é que o rei e o povo de Israel jamais deveriam novamente voltar ou retornar para o Egito. Queridos, na primeira dificuldade que os hebreus eles experimentaram, que foi a dificuldade para encontrar água, a dificuldade para não ter o alimento como eles tinham no Egito, eles reclamaram, eles se levantaram contra Moisés e eles suplicaram, dizendo assim: pelo menos no Egito a gente tinha cebolas. E eu fiquei assim, intrigado, né? Porque eu tenho algumas pessoas que não gostam de cebolas. E eles estavam aqui reclamando, na realidade, o seguinte: olha, pelo menos lá no Egito a gente tinha cebolas. Aquilo que geralmente não é apreciado por todo mundo, mas lá a gente tinha segurança de um alimento.
E o que nós temos agora aqui no deserto? Aquelas pessoas estavam suplicando para que Moisés, para que Deus fizesse com que eles voltassem novamente para o Egito. Mas voltar para o Egito, queridos, é voltar para a escravidão. Voltar para o Egito era voltar para aquela opressão que eles viveram durante 400 anos e que eles suplicaram a Deus a libertação. Mas diante das primeiras dificuldades, agora uma multidão se levanta contra aqueles líderes, contra Moisés, contra Deus. Então Deus olha para o futuro rei de Israel e para cada um de nós e diz assim: jamais pense em voltar para o Egito. O que isso não significa para nós cristãos hoje? E eu vou dizer uma coisa para vocês: todos nós que estamos aqui somos salvos pela graça de Cristo Jesus. Nós somos purificados pelo sangue de Jesus. Nós fomos retirados de um contexto de pecado e Deus nos oferece a salvação como um presente, e que eu tenho que abraçar esse presente e receber esse presente. A grande verdade do cristianismo é que Deus perdoa os nossos pecados. Queridos, o problema é que muitas vezes o tempo passa e aí nós começamos a ter saudades da vida que nós vivíamos lá no Egito, das cebolas. E a gente começa a ter umas recaídas. E eu vou dizer para você que em termos de salvação, não tente voltar jamais para o Egito, porque no Egito não tem salvação. Havia rio, havia comida, havia uma estrutura de país muito próspera, mas não havia salvação. Deus está dizendo para nós, queridos: olhe para o autor e consumador da sua fé. Olhe para Canaã, aquilo que será conquistado, que vocês estarão recebendo. Não olhe para o Egito. Muitos de nós voltamos os nossos olhos para o Egito, para uma estrutura antiga que não deu certo, que não é a melhor para nós, que nós abrimos mão e às vezes queremos novamente conquistar ou voltar atrás. Isso acontece quando você que está casado ou casada começa a olhar nas redes sociais para os seus antigos relacionamentos que não deram certo, e agora você olha para o seu relacionamento que está ali com algumas dificuldades, dizendo: eu tenho saudade das cebolas. Sabe, Deus está mandando você olhar para frente. Às vezes você está aqui dentro da igreja com essa certeza, essa paz que muita gente não tem, de que os nossos pecados estão perdoados em Cristo Jesus, mas mesmo dentro da igreja, nós queremos criar uma religião que é a mesma religião do Egito. A religião onde eu tenho que fabricar a minha salvação, onde eu tenho que comprar a minha salvação, é o que nós chamamos salvação pelas obras meritórias. Sabe, queridos, nós precisamos olhar para frente, olhar para aquilo que Deus está nos mostrando, e não olharmos para uma estrutura da onde nós saímos e termos saudade dessa estrutura envelhecida e doentia, que tem os seus privilégios, mas não tem a salvação. Por isso, o Evangelho de Cristo Jesus é esse Evangelho transformador. E nós devemos almejar cada vez mais e suplicar cada vez mais essa transformação. A terceira coisa que é mencionada aqui é que o rei e um cristão jamais deveria multiplicar para si mulheres. Queridos, nesse texto aqui existe um convite claro para nós vivermos uma vida de pureza sexual. Está claro. Mas se a gente pensar um pouquinho mais, esse texto ele é mais amplo. Porque ele está dizendo que um rei de Israel, que um cristão, jamais deveria multiplicar o número de mulheres. Nós vivemos hoje em uma outra sociedade, onde a poligamia não é permitida. No passado, a poligamia era permitida, apesar de ser reprovada por Deus.
Mas quando nós olhamos para essa estrutura, o que isso representa? Basta você pensar em Salomão. O que nós lembramos de Salomão? Salomão, ele teve 700 princesas e 300 concubinas. Somando então, dão 300 mulheres. E por que Salomão ele casou tantas vezes? Não é porque ele era apaixonado por essas mulheres. Não é porque ele fosse também um indivíduo que precisava de todas essas mulheres para satisfazer, quem sabe, o seu apetite. Não. Mas no momento em que Salomão, ele olhava e percebia, tem um canto aqui do reino que faz fronteira aqui com um outro rei. Ele tem uma filha, vou casar com a filha dele. E aí aquele rei, a gente vai ter uma aliança agora, que eu sou parente dele. E ele olhava, então havia um outro pedaço do seu reino, onde ele queria expandir. Lá existe um rei que pode me ajudar, ele também tem uma filha, eu vou casar com a filha dele. Salomão, ele foi construindo laços, relacionamentos, aonde ele foi abrindo espaço e foi diluindo os seus princípios, porque agora todas essas mulheres em um palácio, diante das suas insatisfações e apelos, essas mulheres solicitavam: olha, nós estamos aqui em Jerusalém, existe um templo, mas nesse templo se adora um único Deus, mas o meu Deus é diferente. Vocês podem imaginar então uma mulher deprimida, solicitando ao rei que no templo tivesse um espaço para que ela adorasse também o seu Deus. E Salomão agora, para agradar, e essa aliança ser mantida, ele começou a agradar essas diversas esposas. E agora então, esse Salomão, que teve um início maravilhoso com Deus, que nós conhecemos, de um garoto que sonhou, que Deus deu largueza de coração para ele, esse Salomão agora suplica a Deus, ele abandona Deus e ele oferece um sacrifício nos moldes do paganismo. Ele pega um recém-nascido e oferece a um Deus chamado Moloque. Esse Deus, ele era feito de ferro, ele era aquecido, com aparência um pouco assim de um Buda, né? E o ventre aberto, e havia um dispositivo onde a pessoa colocava um recém-nascido nos braços daquele Deus. Esse Deus erguia os braços e aquela criança era devorada, viva por aquele Deus, enquanto o ferro estava a ponto rubro. Vocês podem imaginar isso? Um rei de Israel fazendo isso? Sabe, queridos, Deus olha para nós e diz assim, que o povo de Deus, que o rei de Israel jamais deveria multiplicar para si o número de mulheres. Existem relações que nós devemos construir e elas são boas. Mas você tem que entender o seguinte, que nós temos princípios, nós temos regras e nós devemos pensar nessas regras, nessas diretrizes que fazem parte da nossa vida e jamais abandonar aquilo que é correto, que é certo, para construir laços, quem sabe na tentativa de expandir o nosso reino. Ou seja, Deus nos convida a uma vida de integridade. O Evangelho, para nós cristãos, na nossa caminhada cristã, às vezes nós vamos permitindo, Aline, determinadas aberturas em casa. Nós não vamos fazer o culto, não vamos fazer mais o pôr do sol, não temos que ter leitura. Aquilo que hoje pode ser simplesmente uma exceção, ela se transforma em cultura na próxima geração. Então nós devemos ter um cuidado especial. Por isso, jamais abra mão dos princípios e da sua integridade. Mas existe também a quarta coisa que é reprovada, que o rei deveria evitar, e que um cristão deveria evitar.
E ele diz que um cristão jamais deveria multiplicar para si prata e ouro. No Sermão do Monte, Cristo ele disse assim: não acumuleis para vós tesouro sobre a terra, porque aonde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21. Em outras palavras, Jesus não está dizendo assim, guarde o teu coração. Ele não está dizendo isso. Jesus ele está dizendo assim, escolha o seu tesouro. Qual é o seu tesouro? É isso que ele está dizendo. Qual é o tesouro da sua vida? O que tem valor para você? E um rei de Israel e um cristão jamais deveria almejar e sonhar com fortunas. E construir, quem sabe, fortunas de qualquer maneira. Deus não está reprovando isso. Dinheiro, carro, casa, nada disso. Ele está dizendo qual é o seu tesouro. O meu tesouro não pode ser uma conta corrente, ou dinheiro na conta corrente. O meu tesouro não pode ser a quantidade de veículos, ou o veículo que eu tenho, ou a quantidade de casas que eu tenho. O meu tesouro precisa ser outro, porque todas essas coisas são passageiras. E eu sei que isso é muito tentador para cada um de nós. E nós vivemos em um país marcado historicamente pela corrupção. E caminhar contra essa cultura, queridos, só pelo poder de Deus, só pela plenitude do Espírito Santo na nossa vida. Sabe, nós cristãos precisamos entender que Deus ele está dizendo para nós 4 coisas nós devemos evitar. Deus ele diz para nós não multiplicarmos cavalos. Deus ele diz para nós não voltarmos em direção ao Egito. Deus ele diz para nós não multiplicar o número de mulheres, de relacionamentos. Deus olha para nós e diz: não confie no ouro e na prata. Mas ele deixa por último aquilo que é prioridade. E o que é prioridade, Luciano? O que é prioridade a vocês que estão aqui, professora Cirlei? O que é prioridade? Eu quero convidar você novamente agora para olharmos para o texto. E o versículo 18, capítulo 17 e o versículo 18. E eu leio assim: também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei em um livro, do qual está diante dos levitas, sacerdotes. E o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e esses estatutos para os cumprir. Isso fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita e nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Sabe, queridos, existem 4 coisas que um rei não deveria fazer. 4 coisas que nós, como cristãos, devemos cuidar na nossa vida cristã. Mas existe algo que é prioridade, que é essencial. E Deus ele olha para esse futuro rei de Israel e para cada um de nós e diz assim: ó, naquele tempo não havia uma Bíblia impressa. Então Deus ele olha e diz assim: rei, você vai pegar emprestado com o sacerdote, com os levitas, aquilo que existe de escritura, o Pentateuco, parte da Torá. E você então vai escrever manualmente.
com muito cuidado, porque não se escreve a Bíblia assim de qualquer jeito. Os hebreus, eles possuíam até uma pena, uma caneta especial. Quando chegava no nome de Deus, eles trocavam. Havia todo um sistema de cuidado que os próprios sacerdotes, ao fazer as cópias dessas Bíblias. E nós temos hoje cópias, essas cópias ainda, algumas delas existem para nossa consulta, ou fragmentos dessas cópias. Queridos, havia um grupo de pessoas que trabalhava só com isso, escrevendo. E agora, qual é o conselho de Deus? Que o próprio rei de Israel escrevesse o quê? A sua Bíblia. Para quê? Para que ele pudesse estudar, para que ele pudesse ler, para que a Bíblia fosse um livro valorizado, para que ele tivesse as Escrituras na sua casa, para que ele fizesse uso da palavra de Deus. Eu fiz uma consulta ontem, um cardiologista, e eu fiquei surpreso, porque depois da consulta, eu pedi para fazer uma oração, e ele permitiu. Eu fiz uma oração, e aí ele colocou as mãos no meu ombro e disse assim: pastor, todos os dias que eu entro no meu consultório, a primeira coisa que eu faço é buscar a presença de Deus para a minha vida e de cada paciente que eu vou receber. Aí depois ele disse assim: e quando eu termino o meu horário de trabalho, novamente eu agradeço a Deus, busco a face de Deus através de uma oração para agradecer a Deus pelo dia e pelos atendimentos que eu tive. Sabe, quando eu saí do consultório, eu mandei mensagem para a Andresa, dizendo assim: essa consulta valeu a pena. Que médico especial, porque um médico diferente, que além do conhecimento daquilo que ele precisa ter neste mundo, ele tem também o conhecimento e o temor de Deus. Então eu fui atendido, eu poderia dizer assim, por um pastor. Vocês já imaginaram isso, queridos? Então, a intenção de Deus é que o rei de Israel, ele tivesse na sua vida particular uma comunhão, um relacionamento com Deus, e esse relacionamento com Deus naturalmente vai fluir nas suas decisões, nas suas escolhas durante o dia. E é justamente isso que Deus está colocando para nós. Não é estabelecer que o governo tenha uma posição religiosa, mas que o rei, que cada um de nós possamos construir essa relação de intimidade com Deus, e isso possa aparecer nas construções e nas decisões que nós tomamos de maneira pautada pela orientação de Deus. Por isso, queridos, nós, pastores, nós somos escravos e devemos ser escravos da palavra de Deus, servos da palavra de Deus, pregar a palavra de Deus. Queridos, a palavra de Deus deve ser o nosso instrumento. E hoje, nós como povo de Deus, nós devemos nos apropriar muito mais da Bíblia do que antes, no tempo em que nós estamos vivendo. Eu gostei muito de um culto de quarta-feira, onde o irmão Vanderlei Henrique pregou, e ele disse que ele tem um aplicativo, e nesse aplicativo ele coloca o fone e ele escuta também a palavra de Deus. Você já imaginou a riqueza que nós temos hoje? A Bíblia impressa em papel, a Bíblia no formato do celular, em áudio. Queridos, nós podemos enriquecer a nossa vida com a palavra de Deus. E quanto mais você for encharcado da palavra de Deus,
mais parecido com esse Deus você vai se tornar. Eu aprendi há muitos anos atrás, através de uma leitura que diz assim: o homem não aprende a ser homem com outro homem, mas o homem aprende a ser homem com Deus. Como é que nós vamos ajudar o próximo? Como é que nós vamos tomar decisões em favor das pessoas? Não é olhando para o homem, mas é olhando para Deus. Porque quanto mais você olhar para Deus, mais você vai refletir da verdadeira humanidade e do amor ao próximo que Deus espera de cada um de nós. Sabe, queridos, Deus estabeleceu para o futuro rei de Israel: tenha uma Bíblia, leia a Bíblia sem pressa, com calma, estude a palavra de Deus. Mas para quê? E o texto responde: primeiro, para que você possa ter o temor do Senhor e o temor da sua palavra. Segunda coisa, para que você mantenha a humildade. Queridos, se você olhar como é que funciona uma eleição, existem vários candidatos, aonde é colocado isso diante de uma população, e as pessoas em algum momento escolhem. Então, um é escolhido e os demais são rejeitados. É assim que acontece. O que acontece também numa eleição, quando Deus nos convida, e você está aqui hoje porque você foi eleito por Deus, Abraão foi eleito por Deus. Deus retirou Abraão lá de Ur dos Caldeus, colocou ele em Canaã e disse assim: eu vou abençoar você, eu estou elegendo você, eu vou cuidar de você, eu vou dar água no tempo certo, chuva no momento certo, alimento, eu vou cuidar de você, para que ao você ser abençoada ou abençoado, você possa abençoar todos. O que é a eleição? A eleição, querido, é justamente isso. Quando Deus escolhe, quando Deus nos chama e diz assim: você é importante, porque através de você, você será um instrumento para que eu possa abençoar tantas e outras pessoas que precisam. É isso que é uma eleição. Mas às vezes nós olhamos para a eleição e o nosso coração cresce. E aí nós nos enchemos do poder. E nós temos que entender que nós somos escolhidos para servir, para abençoar pessoas. Por isso a palavra de Deus, no momento em que você lê a palavra de Deus, primeiro você vai ter o temor do Senhor, temor da palavra de Deus. Segundo, você vai agir e se relacionar em relação ao próximo com humildade, olhando que nós somos escolhidos para servir. E queridos, e o terceiro ponto que é colocado nesse texto, para que você jamais se desvie de ouvir o meu mandamento. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós nos mantemos nesse caminho. Se alguém está me ouvindo nessa manhã, em casa, que de repente esteja distante da igreja, distante dos caminhos de Deus, e eu vou dizer uma coisa para você: você nunca se afasta de Deus quando você simplesmente deixa de estar na igreja. Você se afasta de Deus dando alguns passos, e um deles é quando você deixa de ler a palavra de Deus. Eu quero, nessa manhã de sábado, fazer um desafio a você. Talvez você não tenha feito isso, e o ano já começou. Nós estamos no dia 16, mas ainda é tempo de você estabelecer um plano para a leitura e para estudo da palavra de Deus.
Estabeleça esse plano individual para você. Se você é um chefe de família, se é um pai, se é uma mãe, e tem pessoas ao seu redor que você exerce liderança, estabeleça um plano para que a família também possa compartilhar a palavra de Deus. A Andresa, ela comprou esses dias uma caixa, como aquela caixinha de promessas, só que no lugar de ser promessas, são provérbios. E eu lembro que ela pedia para a Anne retirar, Miguel retirar, o Miguel já leia filho, qual é o seu texto? Ele lia e a Andresa explicava. A Anne tirava, como ela não tem ainda leitura, a Andresa então lia e explicava. Queridos, nós devemos encharcar os nossos filhos com a palavra de Deus. E eu quero dizer para vocês que há muitos anos atrás, eu tive a oportunidade de ter contato com a palavra de Deus. Eu era um pré-adolescente e pela primeira vez eu peguei a Bíblia e comecei a ler. E eu fiquei encantado com a palavra de Deus. E à medida que o tempo foi passando, a Bíblia foi transformando o meu coração. E o desejo de servir ao próximo apareceu. O desejo de estar na igreja se tornava cada vez mais forte. O desejo de ser um pastor surgiu daí, da leitura da Bíblia. O problema é que, às vezes, a gente cresce. E aí começa a aparecer tantos problemas na vida da gente, e tanta coisa urgente, que não tem nada de urgente, nada de prioridade, que tudo pode ficar para depois. É tanta mensagem, é tanto telefonema, é tantos compromissos, e às vezes nós invertemos as nossas prioridades. Prioridade, queridos, é você ler, estudar a palavra de Deus. Isso é essencial. Veja, 4 coisas que o rei não pode fazer, mas uma é prioridade, que você jamais deveria abrir mão. E a gente cresce. E na minha experiência particular, os problemas, as dificuldades, as atividades foram surgindo, e aí a Bíblia foi sendo deixada de lado. Muitas decisões, escolhas erradas que eu tomei porque eu estava distante da palavra de Deus. Há alguns anos, eu tomei a decisão de novamente voltar àquele primeiro amor com a palavra de Deus. Ler a Bíblia não academicamente, não para ler, para preparar um sermão, mas ler com esse olhar de alguém que precisa da mensagem, de alguém que precisa de encontrar na Bíblia algumas respostas, de alguém que precisa ser confortado. E queridos, no momento mais difícil da minha vida, foi a Bíblia que me amparou. Foi a Bíblia que eu levei para o hospital e permaneceu lá durante a minha internação. Foi a Bíblia. E eu ganhei um grande presente esse ano. Eu ganhei uma Bíblia, eu não trouxe aqui para vocês, mas uma Bíblia que ela tem uma estrutura diferente, ela não tem essa encadernação. É como se fosse um caderno que você abre e você tem espaços para anotar. Um dos maiores ou o maior presente que eu recebi. Porque essa Bíblia agora ela está na minha estante, e assim que eu concluir o ano bíblico, eu vou pegar essa Bíblia, e agora vou começar um novo ano bíblico, utilizando essa Bíblia, que tem margens, que tem espaço para a gente escrever, e aí não precisa a gente ficar escrevendo em tal lugar, aqui não tem espaço. Queridos, fantástico, mas eu preciso ter contato com a palavra de Deus. A vida cristã, ela é muito simples, e você já entendeu a mensagem. A vida cristã, ela é feita de joelhos no chão,
e com a Bíblia aberta. E você testemunhando dessa fé. Isso é vida cristã. Se você não faz isso, se você não tem hábito na leitura da Bíblia, se você não ora, se você não testemunha, você pode ser qualquer coisa, menos cristão. Você pode se parecer com um cristão, você pode ter um comportamento de cristão, mas você precisa da palavra de Deus.